Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos falar sobre teologias queer. Meu convidado é André Muskov. Ele é teólogo, é professor no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. André, uma alegria, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Olá, Flávio, tudo bem? Muito feliz de estar participando aqui do programa. Que bom. E você quer acompanhar o programa de qualquer lugar, em qualquer momento? Você quer compartilhar as nossas entrevistas com outras pessoas? Então não deixe de procurar no YouTube ou no Spotify pelo Religare Conhecimento e Religião. Curta, compartilhe, acompanhe o nosso programa nas redes sociais. André, esse tema das teologias queer se identifica com a sua vida, né? Já na sua tese, há mais de 10 anos, você falava disso, né? O que é, o que foi a sua aproximação, como foi a sua aproximação desse tema? Então, o próprio tema teologias queer ainda não é muito conhecido, embora a gente já tenha aí uma trajetória nessa discussão, né? O caminho ele começa muito antes do doutorado, né? Quando eu fiz a graduação, o bacharelado em teologia, eu comecei a fazer a discussão. Na época a gente falava muito mais sobre teologias gays, né? Teologias gays, teologias lésbicas, no campo com as teologias feministas, enfim. E não tinha ainda essa proximidade ou mesmo acesso a essa discussão mais tanto dos estudos queer desenvolvidos, né, no campo mais, enfim, várias áreas, filosofia, antropologia, sociologia, e muito menos essa discussão no campo da própria teologia ou na discussão sobre religião, né? Então, eu fui meio que descobrindo tanto a produção no campo dos estudos queer, e a gente falava na época ainda em teoria queer, né? Como se fosse possível, né, abarcar toda a discussão queer ou qualquer discussão em uma única e grande teoria. Então, hoje a gente fala muito mais em estudos queer, que inclusive é muito mais pertinente com relação à proposta do que se quer discutir no campo queer, que eu não sei se é bom talvez falar, mas é um termo do inglês e tem uma história muito específica, esse termo, que era associado em determinado momento com a questão da homossexualidade ou com questões de gênero, né, fora de uma determinada norma, de um determinado padrão, e que foi, na verdade, apropriado tanto pelos movimentos sociais nessa área e depois também no campo da reflexão teórica para discutir questões relacionadas a sexo, gênero e sexualidade. E aí, na verdade, entrando nessa discussão que no início a gente fazia muito mais sobre homossexualidade, né? Depois, e relacionando homossexualidade e religião, depois mais uma reflexão própria naquilo que a gente chama de uma teologia gay, a partir da experiência, nesse caso especificamente de homens gays, e esse já foi meu tema tanto no trabalho de conclusão da graduação quanto do mestrado, né, na graduação, que depois foi publicado o livro Uma Brecha no Armário, Propostas para uma Teologia Gay, e no mestrado, onde eu estudei especificamente a questão da ordenação de homossexuais ao ministério na igreja, o livro chama Talar Rosa. Essa formação em teologia toda foi feita na Faculdade Zeste. Isso, os meus títulos, a minha formação é de graduação, mestrado e doutorado, foi na Faculdade Zeste, mas foi muito importante nesse período. Eu realizei 2 intercâmbios de estudos, um na graduação e um na pós-graduação, que foi, de fato, onde eu tive mais acesso a uma bibliografia mais especializada e a discussões, efetivamente, num campo mais organizado das teologias gays e lésbicas, e depois também me aproximando da discussão da teologia queer, das teologias queer e dos estudos queer, né? Essas duas coisas caminham muito junto, num sentido também de uma perspectiva mais pós-identitária, onde a gente pensa, né, a questão das identidades de uma maneira muito mais complexa
do que simplesmente uma divisão binária de gênero entre homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, mas inclusive como essas questões se relacionam com classe, etnia, raça e com outros marcadores, né? Então, André, acho que nessa questão, nesse caminho seu, né? Como é que foi esse percurso, né, da teologia sistemática, né, profundamente eurocêntrica, mas passando pela teologia da libertação latino-americana às teologias queer? Então, eu sou de tradição luterana e, né, pela minha própria formação e pela minha própria origem, e eu acho que esse elemento da tradição luterana na teologia foi uma das coisas que me marcou e me marca até hoje, né? Não numa teologia luterana ortodoxa, mas justamente numa leitura da própria teologia luterana que, na minha opinião, é bastante queer e é bastante aberta, né, a essa maleabilidade que justamente os estudos queer e as teologias queer propõem. No campo, eu optei, né, na minha caminhada justamente pela área da teologia sistemática, que em geral, se fala sobre essa área como a área mais dura da teologia, né? Mas justamente como um desafio de romper com esse tipo de reflexão e mostrar que, mesmo no campo da teologia sistemática, ou dessa reflexão mais teórica, né, no campo da teologia ou no campo da religião, e aí isso também é profundamente devedor, tanto da teologia da libertação, da teologia feminista, dos estudos feministas, né? Que é possível, e não só possível, é necessário você criar, né? E produzir teologias que, se estão em diálogo com as experiências de vida dos sujeitos, das pessoas, e essa é uma proposta fundamental da teologia da libertação, eu diria da própria teologia luterana, e fundamentalmente das teologias e dos estudos feministas, não pode ser justamente uma teologia e um discurso religioso que seja dogmático, fundamentalista, que seja rígido, porque a experiência de vida das pessoas não é assim, né? Então, se você faz uma reflexão que dialoga e parte da experiência das pessoas, que é uma chave fundamental, né, tanto nos estudos acadêmicos em geral, mas nas teologias da libertação, teologias feministas, então, a sua teologia ou a sua reflexão teológica necessariamente precisa ser diversa e maleável, assim como é a vida das pessoas. Você começava a falar da sua trajetória, né? Quando falou da graduação, do mestrado, a gente falou agora desse caminho da teologia sistemática, das teologias queer. Sua tese de doutorado, né? Eu me lembro que foi quando eu ouvi falar em André Musco, né? Com o título Viadagens Teológicas, né? Eu quis saber, né? Quem é esse colega na área, né, que está propondo essa discussão. Qual que é o marco da sua tese, André? Então, eu acho que, de fato, né, eu defendi em 2008, então já faz algum tempo, foi publicado depois como livro, e é o que sempre chama muita atenção, é o nome, né, que as pessoas às vezes têm até dificuldade de dizer o nome porque elas acham que tem algum erro, mas é isso mesmo, Viadagens Teológicas. Eu acho que a tese, para mim, é justamente o que, quando eu fui pensar, né, na organização do texto da tese, eu me dei conta que o que eu estava escrevendo e o que eu estava produzindo e o que eu estava propondo era justamente fruto da minha própria trajetória, né? No campo acadêmico, que é o que a gente conversou até agora mais aqui, que também está na introdução da tese, mas também a minha atuação na militância política, né, acompanhando e participando dos movimentos sociais ligados a questões de gênero e sexualidade, movimentos feministas, movimentos LGBT, também profundamente marcado pela experiência de igrejas e grupos cristãos LGBT, ou, né, o termo que mais conhece é igrejas inclusivas, né? Eu acho que na primeira década dos anos 2010 ali, eu acompanhei muito de perto, né, a experiência de vários grupos e várias igrejas
Inclusive, a gente teve uma iniciativa lá em São Leopoldo mesmo, nesse sentido. Então, acho que essas coisas, né, a participação no movimento social, a participação nesse movimento de igrejas e grupos cristãos LGBT, junto com, né, o estudo e a pesquisa, tanto na teologia quanto em outras áreas do conhecimento, foram constituindo, né, esse corpo de conhecimento que eu expresso na minha tese através da ideia das viadagens teológicas, e o subtítulo é Itinerários para uma Teologia Queer no Brasil, né? Justamente porque o termo viadagens, e aí na tese e no livro eu faço uma brincadeira com a palavra viados e viagem, né? Porque o dá está entre parênteses, justamente viadagem é uma das formas de você falar sobre o que significa o queer em inglês e em português, né? E trazer a discussão e a experiência daquilo que a gente chama de, né, pessoas queer ou pessoas fora do padrão heteronormativo, que inclui questões de sexo, gênero e sexualidade, para própria discussão e reflexão teológica. Então, o viadagens ele tem esse termo, e utilizando ele como título, né, da tese e do livro, tem justamente essa perspectiva do campo queer, de ressignificar, né, termos, conceitos, mas perspectivas também que são usadas de maneira negativa, ressignificá-las e apresentá-las como uma outra proposta epistemológica para a produção do conhecimento em qualquer área, e na teologia ou na ciência da religião de modo específico. Bem, a gente vai poder continuar a falar mais sobre isso. Quero dizer para os nossos telespectadores que nós vamos sortear a coleção Teologia de Bolso da série Ensaios Teológicos Indecentes, da editora Senso. Se você quiser participar do sorteio, escreva um e-mail para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. O Religare está de volta. Hoje eu converso com André Muskov. Ele é professor do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a editora Senso e o nosso convidado disponibilizaram para sorteio um exemplar da coleção da série Ensaios Teológicos Indecentes. É uma coleção de teologia e religião de bolso, que saiu pela editora Senso. Se você quiser participar do sorteio, escreva para a nossa equipe. O e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. André, acho que antes da gente falar da coleção, queria ouvir você sobre esses três livros. Certamente esse caminho você deve ter encontrado muitos desafios e deve encontrá-los até hoje, né? Eu quase vejo você sozinho, além de você, conheço a Ana, que já esteve aqui conosco, né? Ana Pádua Freire, né? Mas são poucas as pessoas que estão nessa frente, né? E nessa discussão aqui no nosso país. Né? O que você demarcaria como desafios, né, desse caminho de uma teologia tradicional, né, a teologia queer? Então, eu acho que é sempre difícil, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, quem está trabalhando com isso no Brasil ou na América Latina, né? De fato, se a gente pensa no campo acadêmico, é muito mais restrito, porque a nossa área, o campo da reflexão e da produção de conhecimento, tanto na área da teologia, mas também nos estudos de religião, é bastante restrito por várias questões conjunturais no Brasil e na América Latina. Então, de fato, é difícil, às vezes, você identificar, né, especialmente pessoas que estejam atuando como docentes nos programas de pós-graduação ou mesmo, né, em cursos de graduação em teologia. Isso não é diferente para as teólogas feministas, né? Quer dizer, a gente continua tendo um grande desafio aí. A gente tem
muitas teólogas feministas com doutorado, com formação, mas que não encontram espaço na academia, né? Então, a gente tem, né, algumas redes informais, onde a gente vai trocando, onde a gente vai se encontrando e vai, mesmo quem não está na academia, tentando produzir coisas aí nesse campo. Então, eu acho que um desafio é incorporar mais essa discussão. Ela não está nas grades curriculares, ela não está né, mesmo nos componentes curriculares regulares, você não tem bibliografia, né? Eu acho que o que a gente vai falar depois sobre, né, os ensaios teológicos indecentes é uma tentativa também de facilitar o acesso e de tornar isso mais presente na própria bibliografia e nos currículos dos nossos cursos, mas eu acho que, para além de uma área específica, né, ou de um campo assim tão delimitado como teologia queer, e a própria, né, o próprio queer permite isso, a gente tem muitas pessoas que trabalham, né, ou dialogam com elementos, com questões teóricas do campo dos estudos queer, né? E mesmo no campo feminista, você não tem muito como separar, né? Os estudos queer, eles emergem do próprio campo dos estudos feministas, então, assim, as interrelações, interconexões aí são muito grandes. Então, você tem outras pessoas e outros grupos de pesquisa, enfim, outros espaços aí. Bem para além da academia, né? Para além da academia tem... Eu acho que dentro da academia tem alguns também, né, que vão dialogando e aproximando, mas, claro, se você olhar para fora da academia, você tem outros espaços onde esse tipo de trabalho é, de alguma forma, desenvolvido. Bem, vamos falar sobre a coleção, a série Ensaios Teológicos Indecentes. O que é isso, André? Teologia indecente? Então, assim, uma das questões, né, uma das grandes referências no campo da teologia ou das teologias queer mundialmente conhecida é a Marcela Althaus-Ried, né, que escreveu e publicou em 2001, ou seja, né, fazem 20 anos, mas não é tanto tempo assim. Ela publicou o livro que tem como título Teologia Indecente. Em inglês, ele não está traduzido ainda para o português, Indecent Theology, né? O trabalho da Marcela ele foi fundamental para todo mundo que trabalha com teologias queer ou com estudos queer em religião, porque eu acho que, especialmente no campo queer, essas fronteiras entre o que é teologia e o que é ciência da religião, elas são muito fluídas, né? Pela forma interdisciplinar mesmo como a gente trabalha nesse campo. Então, a série, né, Ensaios Teológicos Indecentes, ela, a gente diz, inclusive, na apresentação, ela, de uma certa forma, tem a função, ou tem como objetivo fazer uma homenagem, né, à própria Marcela, que faleceu em 2009, mas ela deixou um legado e uma obra que é pouco conhecida na América Latina, no campo da teologia e da ciência da religião. Então, é uma forma de fazer homenagem e, ao mesmo tempo, trazer o pensamento dela, popularizar o trabalho que ela desenvolveu, mas também, né, as nossas próprias reflexões aqui no Brasil e na América Latina, e nessa série especificamente o trabalho que eu tenho desenvolvido, né? Um pouco dentro do espírito da própria teologia da libertação, né, de tornar... A gente, né, criou a ideia de teologia e religião de bolso, né, são livros... a gente chama de livrinhos, né, são livros pequenos, né, em tamanho, em formato, e também no tamanho do texto, né, no conteúdo, para justamente tornar mais acessível e, nesse sentido, popularizar mais essa discussão, né? Porque ela, às vezes, fica muito restrita ao âmbito acadêmico e porque, mesmo no âmbito acadêmico, ela é bastante invisibilizada. Na teologia e em outras áreas também, né? Ou na ciência da religião em outras áreas também, como antropologia, história, sociologia, né? É difícil, às vezes, estabelecer diálogo com gente que está
nos estudos sobre diversidade sexual e de gênero e não necessariamente trabalha com religião. Então, a coleção Teologia de Bolso e esses livros e essa série de ensaios teológicos indecentes tem essa ideia, né, de trazer, popularizar mais, garantir o acesso maior a essas reflexões no campo das teologias queer. Bem, vamos falar sobre os 3 livros, então. Nós não temos muito tempo, então quase que eu vou te pedir uma palavra sobre cada livro, né? Então, o primeiro livro da série é Nem Santo Te Protege, AIDS, Teologia e Religião de Bolso. Uma palavra sua sobre esse livro, André. É o volume 1 da coleção Teologia e Religião de Bolso. Isso. Esse volume, o texto, ele além de fazer a discussão sobre a relação entre a questão de AIDS e teologia e religião no contexto brasileiro e latino-americano, que também não tem muita produção nesse campo, em outros contextos a gente tem muito mais produção, ele meio que apresenta a coleção, porque a ideia de teologia de bolso vem justamente, né, de uma experiência, de uma campanha que foi realizada de prevenção à AIDS, que vincula, né, santos da Igreja Católica Romana, ou imagens de santos, com prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, e como que se faz teologia com isso, né? Quer dizer, a ideia de uma teologia que vem justamente da experiência das ruas e que a gente pode, que está no nosso bolso. Qual é a teologia que está no nosso bolso? Um segundo livro da coleção, André, é esse, né? Que Comece a Festa, O Filho Pródigo e os Homens Gays. Parece que aqui você é um caminho de teologia bíblica. Isso, então, aí eu trabalho com a parábola do filho pródigo, né, a partir da experiência de homens gays, justamente pensando como que a gente pode ler, né, no caso, a Bíblia, ou os textos sagrados, usando uma hermenêutica e uma metodologia de leitura que venha justamente da experiência de pessoas queer. Bom, o último, né, Viado Não Nasce e estreia. Diversidade sexual, performatividade e religião. Esse aqui eu me lembro que foi fruto de uma palestra que você deu na PUC de Goiás. Isso, então. Os textos, eles todos já foram publicados em outro lugar. Essa ideia é justamente de tornar eles mais acessíveis numa parceria com a editora Censo. E esse texto, ele volta o viado, né? Com uma força bastante grande, mas é um fruto de uma provocação sobre a discussão sobre espetáculo, performance, e é um texto mais teórico, assim, de pensar justamente como que a gente lida com essas questões, vinculando gênero e sexualidade no campo da religião, e como se isso se expressa através de linguagem, através de performance. Enfim, é uma reflexão, eu acho que mais... dos 3, essa é uma reflexão mais, assim, mais teórica, mais organizada nesse sentido. Bem, dos 3 livros, está me faltando ler esse do Filho Pródigo. Quero ver aqui, acabando a entrevista, se eu não quero começar a parte de edição da revista sem ter lido os 3. E parece que vem mais coisa por aí, né? Pela editora Censo, a coleção vai seguir. Então, a ideia, né, a gente lançou 3 no ano passado, assim, meio que para lançar a série dos ensaios teológicos indecentes, e a ideia é, a cada ano, lançar 3 novos livros dessa série, e já está previsto agora, para abril, o lançamento de um novo volume que vai falar sobre a história de igrejas e grupos cristãos inclusivos na América Latina nas décadas de 80 e 90. André, muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Muito bom ter esse espaço aqui no Religário para a gente conversar sobre tudo que está sendo pesquisado sobre teologia e sobre religião. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Se você quiser saber sobre as nossas atividades e cursos, acesse a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até lá.